Bom, aqui vocês vão ter que tomar muito cuidado, porque a gente vai usar alguns termos que a gente usou em óptica. Por que a gente vai usar alguns termos que a gente usou em óptica? Porque quando a gente estudou a luz em óptica, nos fenômenos ópticos, a gente tratou a luz como uma onda. E agora a gente está estudando onda. Então a gente vai ver que aquela aplicação que a gente teve em óptica, ela foi válida porque a gente tem essa parte que são os fenômenos ondulatórios que caracterizam os fenômenos que uma onda sofre, logo que a luz sofre. Tudo bem até aqui? Você tem que tomar cuidado para não confundir essas coisinhas que eu acabei de falar. Você está estudando fenômeno ondulatório, que é aplicado em óptica. Ok? Então, dito isso, o primeiro fenômeno que a gente vai estudar aqui é o fenômeno da reflexão de ondas. Não é reflexão da luz, é reflexão de ondas, tá? Então, reflexão de ondas. Cuidado, hein? Beleza. Aqui na nossa reflexão, a gente vai ter que dividir duas situações, tá? A gente vai dividir a situação que a corda está presa num ponto fixo e que a corda está solta no outro ponto. Então eu vou fazer dois desenhos. O primeiro desenho eu vou colocar aqui. A nossa parte fixa vai estar aqui. Eu vou colocar aqui também. Isso aqui é a parte solta. Tá? Então vamos lá. A nossa onda, ela vai ter uma carinha mais ou menos assim, né? Ela vem aqui, aí tem o pulso, né? E aí ela continua seu caminho aqui, tá? Bom, vamos por partes. Primeiro, toda vez que eu colocar uma bolinha aqui, ó, significa que essa extremidade está fixa, essa corda está amarrada, está presa aqui. Então, a análise inicial é com a extremidade fixa, tá? O que seria o desenho de uma extremidade solta? Seria mais ou menos isso aqui, ó. A corda aqui, o pulso aqui e a extremidade solta assim, ó. Pega lá. Beleza? Dá para perceber que um é preso e o outro é solto? Sim ou não, gente? Extremidade livre, tá? O que a gente observa com esses pulsos que estão se movimentando? Vou dar um sentido de movimentação para eles. Eles se movimentam aqui, ó, da esquerda para a direita, tá? A velocidade de propagação dessa corda, do pulso nessa corda é assim, ok? Dito isso, vamos ver qual é o fenômeno observado, né? Se eu pegar uma corda, deixar ela presa e aplicar uma força para cima, o pulso vem com fase por cima. Pronto, você já tem um novo termo aí, fase de uma onda. A fase de uma onda, ela tem a ver com qual orientação que ela está em relação à sua horizontal. Tudo bem? Então, a horizontal está aqui. Aqui é a fase com o eixo Y positivo e aqui eixo Y negativo. Você pode tratar a fase como ângulo também, tá? Mas pra gente aqui, a gente vai tratar a fase só como par. Tá por cima ou tá por baixo? Tudo bom? Então, a fase da onda aqui, eu vou colocar como orientação plano cartesiano. Então, a minha fala será em relação ao eixo Y. Então, fase Y positiva. Tudo bem? Dito isso, quando ela bate na extremidade fixa, o que eu percebo? Eu percebo que esse pulso volta. Só que ele não volta de qualquer forma, tá? Ele volta se a gente está pressupondo que não existem perdas de energia aqui, ele volta assim, ó. Ele volta por baixo. Nesse caso, por baixo. Mas não é sempre por baixo, né? Ele voltou assim porque ele veio com a fase Y positiva. Então, quando bate na extremidade fixa, a volta é com a fase Y negativa.
Tá claro para todo mundo isso, gente? Vou mostrar para vocês aqui a simulação, tá? Eu acho que com essa aqui eu consigo mostrar. Olha só, eu vou dar uma força para cima, ó. Ó a volta, por baixo. Estão vendo? Vou tentar fazer de novo, hein? Viram? Tá com tensão alta. Se eu deixar amortecimento nenhum e uma tensão mediana, você consegue ver melhor. Tá vendo? Fase Y positiva, refletiu Y negativa. Positiva, negativa, a fase. Tudo bem, galera? Ó, eu posso gerar o pulso aqui que fica mais fácil, ó. Beleza. Eu consigo soltar essa extremidade aqui? Deixa eu ver. Ah, consigo. Essa foi a extremidade fixa, ok? Beleza? Velocidade igual, tá bom? Só muda aí o sentido do vetor velocidade. Então, características aqui. Vetor velocidade da onda. Direção mantém, inverte o sentido. Em relação à própria onda, tratada como uma onda transversal, essa onda ela tem uma fase e quando reflete, reflete com outra fase, ok? Já na extremidade livre, o que vai acontecer vai ser o seguinte. Eu vou ter aqui a emissão do pulso. Ele bateu aqui, certo? Eu vou ter que fazer o desenho da extremidade livre de novo aqui. Então, na hora de voltar aqui, ele volta. Mas ele volta como? Da mesma forma que veio em relação à orientação da fase. A fase não inverte. O que é alterado aqui é único e exclusivamente o sentido do vetor velocidade, que a direção do vetor velocidade também se manteve. Tudo bem, gente? Sim ou não? Legal. Como é que você visualiza isso? Bom, eu vou deixar a extremidade. Eu vou parar isso aqui, tá? Eu consigo rebobinar isso. Reiniciar aqui. Vou deixar a extremidade solta agora, ó. A mesma análise que a gente fez e vou dar um impulso aqui, tá? Então, ó, dei o pulso. Ó, por a ponta ser solta, ela vai, sobe e desce, né? Ó, sobe, desce, voltou igual. Fixo, inverteu. Foi, desce, sobe, voltou sem inverter fase, fixo, inverte a fase e aí vai. Tá bom? Então, essa simulaçãozinha aqui é bem legal para você poder entender aí, visualizar o que acontece com uma onda quando ela está refletindo num ponto fixo ou num ponto solto. Tá legal, gente? For uma ponta infinita, né? Ela não volta. Mas é meio óbvio, né? Tudo bem com isso, gente, esse conceito de reflexão da onda? A aplicação que você conhece já de reflexão de onda é o que você viu lá em ondulatória, né? Aqui, ó. Raio incidente, raio refletido e a normalzinha aqui. Isso você estudou lá no começo do nosso estudo de ótica geométrica. Tudo bem? A aplicação disso. Beleza? Lembram disso? Ó, quem tiver com a apostila aí agora, arruma aqui, ó, por favor, essa tabelinha que ela tá errada, tá? Essas coisas realmente não se alteram, foi o que eu falei, não há alteração nisso. O que não altera da velocidade é o módulo, o valor, tá? Aqui tinha que estar escrito módulo da velocidade, tá? Então escreve módulo da velocidade aqui, para você saber que o valor dela não se altera, porém, o sentido muda. Então aqui não muda
direção e valor, mas tomando a velocidade como vetor muda o sentido. Beleza? Altera aí, hein? Interferência não, ressonância não. Nossa próxima análise é com base na refração. Deixa eu já ver se tem algum simulador de refração aqui. Eu não lembro, mas pode ser que tenha. Fourier, Campos, ixi, acho que não, hein? Vai ter de interferência aqui. Deixa eu ver em relação à luz, se tem aqui para refração. Não tem também. Não vai ter. Tudo bem, eu vou fazer o desenho aqui. Bom, vamos lá. O que seria a refração de uma onda, né? Deixa eu apagar aqui. Refração é o tema de agora, é o fenômeno analisado, tá? Bom, eu quero saber de vocês o que vocês lembram do fenômeno da refração. Da luz, vai, pode falar da luz. O que você lembra sobre refração? Não sabe, não lembra nada? Não sabe nada de refração? Beleza, o exemplo é o copo com canudo. O que acontecia lá? Bom, já demoraram muito, deve estar pesquisando aí. Então vamos lá, ó. Refração de uma onda, vamos lá. Primeiro que a onda ela parte de uma determinada fonte. Então, a fonte ela está localizada em algum ponto aqui, beleza? Eu vou colocar a fonte aqui em cima, tá? Vou colocar a fonte como esse ponto branco aqui. Vou colocar como F de fonte, tá? A fonte ela vai emitir frentes de onda. Nós estudamos a análise geométrica de ondas e aí você viu que a frente de onda ela pode ser circular ou plana, tá? Eu vou colocar aqui como circular, beleza? Mas pode ser plano também, não tem problema. Então, a frente de onda ela vai ir assim, né? Legal, tá aqui. Opa. Então, essas frentes de onda elas vêm em direção a isso aqui, tá? O que é isso aqui? Isso aqui é a minha interface de separação entre meios. Se você não lembra, você vai recordar agora. Então a minha interface, ela divide, é o meu limiar entre meus dois meios analisados, por exemplo, o ar e a água, né? Eu vou tratar ar e água aqui para ficar mais simples, tá? Então, o ar aqui, ele tem uma composição molecular, diferente da composição molecular da água, tanto em relação aos átomos que fazem parte da composição aqui e aqui, quanto ao estado de agregação molecular, né, que é o estado físico da matéria. Então, né, líquido e gás, diferentes já. Então, a onda, seja ela a luz, ou seja ela som, qualquer outro tipo de onda, elas vão se propagar de forma diferente em diferentes meios. Então ela sofre um desvio. Como que eu faço para analisar esse desvio se as frentes de onda estão assim? Eu ensinei vocês a analisarem isso aqui, ó. Uma reta que faça 90 graus com as frentes de onda, né? Então, uma reta nesse formato representa a direção e sentido de propagação das minhas frentes de onda, ó. Elas vêm assim, não vem? Legal. Bateu na interface, elas vão sofrer um desvio. Vão sofrer desvio. Bom, então, sofreu desvio. Aqui, por exemplo. Pode representar esse desvio em frentes de onda? Pode. Essa reta é uma reta de orientação, né?
Então, a sua onda, ó, beleza? Só que tem algumas características que você vai ter que tomar cuidado aqui. Saco. Elas estão aqui, ó. Tem uma tabelinha aqui na apostila de vocês que vai te ajudar, tá bom? Mas, olhando o desenho, o que você consegue ver de diferente nos dois? Além do desvio, lógico. Nossa, gente, é tão visual, galera, é tão visual. Qual que é a diferença? O tamanho eu só mudei porque tá mais próximo aqui. Qual que é a diferença daqui pra cá? Isso, Ruama. Ruama falou ali. As ondas ficam mais espaçadas. Isso. Isso é um fator fundamental, né? Elas podem ficar mais espaçadas ou mais juntas, tá? No exemplo que eu dei, elas estão mais espaçadas. Por que isso é fundamental? Galera, essas retas são as frentes de onda. As frentes de onda, elas têm um espaçamento uma entre a outra que representa crista até crista, ou seja, o lambda, o comprimento de onda. Então, o comprimento de onda muda quando ela passa de um meio para o outro. Olha o lambda mudando aqui, ó. Claro que depois ele não muda mais, né? Porque aqui o espaçamento deu ruim. Mas é o mesmo. Então, lambda 2, lambda 2, lambda 2 e lambda 2. Antes eu tinha quem aqui? Eu tinha vários lambdas 1. Vários. Cada espacinho desse é um lambda. Então, o lambda 1 foi para lambda 2. O que é alterado também? A velocidade da onda. Se a gente lembrar como calcula a velocidade de onda, vou colocar aqui V igual a lambda F, e eu isolo F, fica V sobre lambda, eu posso pensar o seguinte, presta atenção, presta atenção. Se o meu comprimento de onda alterar, aumentando, a minha velocidade deve aumentar também, porque na refração, a minha frequência da onda, ela não muda. É visualizado, captado que a frequência ela não se alterou. Se a frequência não se alterou, presta atenção, ela é o resultado aqui. Então, se o número de baixo aumenta, o de cima tem que aumentar também, porque senão o F muda. Ao passo que, se a velocidade cai, o lambda também cai. Tá claro para todo mundo isso? Ah, como é que eu faço para calcular esse desvio? Da mesma forma que você fazia antes. Lei de Snell. N1, seno de θ1, igual a N2 vezes o seno de θ2. Aí você vai ter uma relação interessante aqui. Eu vou fazer a linha aqui dos tetas para você não se perder. Essa reta aqui é a minha normal, né? Meu θ1 está aqui e o θ2 está aqui, né? Não pode esquecer que é o conceitinho aí de refração, né? Aqui eu vou colocar essa equação em função da velocidade da onda, tá? Que aí você consegue deixar em função de lambda e f. Então, o índice de refração é a velocidade da luz no vácuo sobre a velocidade da luz no meio, nesse caso da onda, né? C, V2, lembrando que as velocidades elas são alteradas e os lambdas também, então V1, V2, vezes seno de θ2. Bom, se a velocidade da luz é constante aqui, ela corta, né, na nossa equação. Está multiplicando os dois lados. E aí eu vou inverter essa relação, né? Eu tenho uma divisão aqui e uma divisão aqui. Uma igualdade de duas frações multiplica em x. Então o V2 vai subir
para a esquerda e o V1 vai subir para a direita, né? Então, a gente fica com a relação assim, ó. V2 seno de θ1 igual a V1 seno de θ2. Bom, dando continuidade, vamos deixar velocidade sobre velocidade. V2 sobre V1 é igual a seno de θ2 sobre seno de θ1. Eu aconselho fortemente que você não decore isso, que você entenda. Porque você vai achar que isso aqui é uma equação nova. Isso não é uma equação nova. Veio da lei de Snell que você já conhece. Se você sabe a lei de Snell, você sabe essa aqui. Bom, algumas coisas podem acontecer aqui. Pegou essa expressão, não tem velocidade, mas tem lambda e f. Pode abrir essa expressão de novo. Velocidade não é lambda f. Então V2 vai ser lambda 2. F. Sobre lambda 1. F. Por que você não colocou F2, F1? Porque a frequência é igual. Falei aqui, ó. Frequência é igual. Alguém ia perguntar isso. A frequência é igual. Então, seno de θ2 aqui. Seno de θ1 aqui. Bom, então pode escrever também assim, né? A frequência vai cortar aqui. Vai ficar só em função dos lambdas. Então, você escreve ou em função de V ou em função de lambdas. Mas o seno de θ2 e seno de θ1 mantém aqui. Beleza? Tudo bem? Sim ou não? Sim? Bom, galera, nossa aula finaliza por aqui. Não vou iniciar outro fenômeno pelo fato da gente não encavalar as coisas aí. Próxima aula, vou falar da polarização, da ressonância e da difração. A velocidade da onda numa corda eu vou ter que deixar para um outro momento, tá bom? Vamos dar sequência nos fenômenos, certo? Não quero ficar correndo com o conteúdo, tá? Pessoal, então ficamos por aqui.